A nossa aula está sendo gravada, continuando aí os estudos de estatística, segunda série, dia 25 de setembro, nesse dia iluminado e ensolarado. Bom, nós vimos o início de estatística que para a gente fazer uma coleta de dados ou qualquer trabalho de enquete, a gente precisa de uma população, ou seja, eu preciso ver aonde que eu vou fazer esses dados, aonde eu vou fazer essa coleta e depois, dentro dessa coleta, o que eu quero analisar, certo? Então, nós tínhamos um exercício aí na página 6, que era o exercício 3, que ele falava assim: ao se cadastrar no site de uma loja, além da identificação, a pessoa devia responder as perguntas seguintes: grau de escolaridade, quantos computadores tem em casa, tempo diário de internet, compras na internet e a bandeira do cartão, ou seja, o que está aí nessa tabela da página 7. Agora, o que é essa distribuição de frequência? Por exemplo, quando eu faço esse tipo de pergunta, eu tenho as variáveis. Fala para mim aí, por favor, exemplos de variáveis. Aqui nessa tabela, o que seriam as variáveis? Escreve aí, ou fala. Dá uma olhadinha na tabela. Como assim variáveis? O que pode variar na minha pergunta? A bandeira do cartão, Pedro, muito bem. A escolaridade, exatamente, isso aí. As variáveis são o que varia de pessoa para pessoa. Traduzindo, seria isso. Então, na hora que eu faço a pergunta para a Fernanda Merlo, número de computadores, ela vai ter uma resposta. Na hora que eu pergunto para o Pedro, pode ser outra resposta, pode variar essa resposta. Então, nós temos ou seja, vários tipos aí das variáveis nesta enquete do site, certo? As variáveis, está tudo aí na sua tabela, né, e tal, são por que 20? Porque lá no exercício, olha o enunciado: ao se cadastrar no site, uma loja, além de identificar a pessoa, além da identificação, a pessoa deve responder essas questões aí. E aí daqui ele fala: vamos supor que o site, citado na questão anterior, tem 20 usuários, 20 usuários que responderam à enquete, certo? Então, eu tenho um total aqui de 20 respostas. Tudo bem no 20? Que nós vamos trabalhar com ele daqui a pouco. Então, eu tenho aí 20 respostas, certo? O que eu preciso disso aqui? Eu vou saber agora o que é frequência absoluta e frequência relativa na hora de fazer uma tabela. Então, frequência absoluta é exatamente o número de vezes que a variável aparece, ou seja, vou fazer minha tabela. Minha tabela, por exemplo, do grau de escolaridade, que é uma das variáveis, certo? No grau de escolaridade, com que frequência apareceu aí a resposta nenhum? Eu não tenho escolaridade. Com que frequência? Tem uma aqui, olha aí na sua tabela e conta. E digita aí para mim. O nenhum apareceu quantas vezes? Agora você vira a página e vai lá para a página 8, para acompanhar melhor. Contando todas, Luísa, conta tudo aí. Grau de escolaridade. Perguntar aqui, primeiro usuário, superior, médio, fundamental, superior, nenhum, então conta aí, 1, esse aqui também nenhum, 2, contou, Luísa? Beleza, Risa, contou também, Isabel, conta aí todos. Pega a coluna do grau de escolaridade e conta quantos responderam nenhum, não tenho escolaridade. Não sei se é analfabeto, mas não tenho escolaridade, nenhum. Bernardo, 2, Guilherme, 2, Ana Clara, 2,
Ernesto participando, que bom. Agora, digita aí para mim, já que vocês estão falando 2, quais são os números das pessoas que responderam nenhum? Para eu conferir aqui se está certinho. Porque como não tem um nome, vamos olhar o número. O candidato de número quanto, aliás, o inscrito, isso aí, Isabel. O 8, se você analisar, ele respondeu nenhum. O 11, se você analisar, também respondeu nenhum. Beleza? Então, nós temos aí 8 e o 11, que são os únicos que falaram nenhum. Então, na sua tabela aí da sua próxima página, você vai ver que a frequência absoluta é igual a 2. Por que frequência absoluta 2? Porque é exatamente o número de respostas, é o número oficial. Então, por isso que aqui ele fala assim, ó, é dado pelo número de vezes que a variável aparece, que ela assume um valor ou um atributo, ou seja, apareceu 2 vezes o candidato, ó, o inscrito, que falou que não tem grau de escolaridade. Tudo bem na frequência absoluta? São quantas vezes aparece? Agora, conta aí o fundamental para conferir se realmente são 4. Fundamental. O meu grau de escolaridade é ensino fundamental. 1. Cadê mais fundamental? 2, 3, 4. Certinho. 4 do ensino fundamental. E assim, gente, sucessivamente. Ó, o médio, o superior, pós-graduado. E depois que você soma tudo, tem que dar 20. Por que tem que dar 20? Porque você entrevistou quantas pessoas? Aliás, quantas pessoas preencheram o site? 20. Então, na hora que você perguntou o grau de escolaridade e ele tinha essas opções para você responder, tem que bater com 20, porque não tem outra opção. Ou você é uma coisa, né? Ou não tem, ou é fundamental, ou é médio, superior, pós. Porque se eu tenho doutorado, eu sou pós-graduado. Certo? Beleza. Que eu já passei da minha graduação de determinado assunto, tema, né, de profissão. Agora, o que seria a frequência relativa? Que é muito fácil da gente entender. A frequência relativa é você transformar isso numa porcentagem. E como que eu transformo em porcentagem? Pegando sempre, por exemplo, qual a frequência relativa do candidato que não tem grau de escolaridade? O candidato, gente, estou com isso na boca, né? Qual a frequência relativa do internauta que respondeu lá no site, que não tem grau de escolaridade? 2 dividido por 20, ou seja, 10%. Por que isso, professores? Porque 2 é a frequência de nenhum e 20 é a quantidade de usuários. Então, traduzindo, na frequência relativa, eu estou analisando aquela variável em relação à total. Então, em relação ao total, a variável de escolaridade nenhum, ou seja, não tem escolaridade, é de quantos por cento? 10% do total. Por quê? Porque são 2 entre 20. 2 dividido por 20. Captou? Frequência relativa, eu vou pegar a frequência absoluta e dividir pelo total. É a formulazinha que nós vamos usar para fazer esses cálculos. Frequência absoluta, eu vou contar quantas vezes, se a tabela já não me mostrar, eu vou contar quantas vezes aquela variável apareceu, porque às vezes a tabela já traz, certo? Não foi o caso dessa daí. Como que eu cheguei, então, no grau de escolaridade dos 20 do fundamental, como que eu cheguei no 20%? Alguém me explica aí, por favor, ou abre o microfone ou escreve. Esse 20% veio da onde? 5 minutos nós temos. 20% veio da onde? Que conta é essa? Como que é isso? Ninguém? Até agora ninguém. Ou travou tudo aí? Isabel Donato falou 4 dividido por 20. Como assim, Bebel? Me explique, por favor. Isso aí, Guilherme, certinho. Frequência de alunos que têm o ensino fundamental. Tem 4 que responderam o ensino fundamental. Então, 4 dividido pelo total de internautas, que são 20. 4 dividido por 20, se você simplificar aqui, ó, vai dar 1, divide por 4, divide por 4 dá 1 sobre 5. 1 sobre 5 é 0,2, que é igual a 20%. Então, frequência absoluta é o número real lá na hora que você conta tudo e vê quantos que preferem aquilo ali ou é daquela variável. Frequência relativa
é a frequência absoluta dividida pelo total. Que total? O total de entrevistados, de internautas que responderam o site, de pessoas, do que você está fazendo lá e responderam a enquete. Dúvidas? Frequência absoluta e relativa dominado? Aqui ele faz os cálculos para te mostrar o que é a frequência acumulada, porque às vezes a gente ouve assim, do acumulado no período, principalmente na mídia, na televisão, a frequência acumulada no período, ou na enquete nós vamos ver que o acumulado do mês, certo? Por quê? Porque ele faz um apanhado do que tinha anteriormente mais o daquele mês. Então aqui, ó, o que seria o acumulado? Vamos analisar cada um, ó, frequência absoluta, o que cada contou lá tudo e botou aqui, beleza. Frequência absoluta acumulada. Quantos tem o grau de escolaridade que não tem escolaridade? 2. E no fundamental, no acumulado? No acumulado eu tenho 2 que não tem nada, mais os 4 do fundamental, 6. Então eu tenho 6. 10% no primeiro, 20% no segundo. Dúvidas? Acumulado do ensino médio. No ensino médio, eu tenho lá o nenhum, não tem escolaridade, o pessoal do fundamental, mais o pessoal do ensino médio, então eu tenho aí até agora 11 respondendo, que me dá um total de 25%. E assim vai embora até o final, certo? Aqui a mesma coisa. Eu tenho 10% do nenhum. E para o acumulado do fundamental, os 10% do nenhum mais os 20% do ensino fundamental. Então, eu tenho lá 30%. Aí do ensino médio, a mesma coisa. Nenhum, fundamental, ensino médio, 55%. Dúvida, gente, nisso aí, antes que o Cisco derrube a gente e a gente tenha um excelente final de semana? Não? Tranquilo? Então, na aula que vem, na semana que vem, eu vou fazer com vocês a página 8, porque a gente vai fazendo junto e fazendo os cálculos. Agora daqui a pouquinho vai ter um negócio da Carla aí, uma atividade dela. Mas já está em tarefas, na hora que vocês entrarem vai estar lá, tá? Mas como vocês vão estar fazendo, então eu já vou liberando aqui e desejando a vocês um excelente final de semana. Pode ficar tranquilo, aquieta esse coração, aquieta essa mente, que nós vamos resolver tudo isso aí. Vou conversar com os professores, pode ficar tranquilo, tá? Se concentra aí na atividade de Carla, deixa eu parar aqui a gravação. Se concentra na atividade dela, eu vou reabrir a sala no horário direitinho, mas ela disse que a atividade já está lá, que ela me sinalizou aqui e mandou uma mensagem, tá? Vai terminando a mensagem, é só me avisar que eu vou liberando vocês. Quem quiser sair também, na hora de fazer, se tiver precisar sair da live para poder fazer, mas pode ir saindo para poder dar uma relaxada aí.